Salve, salve! E aí, galera? You want the best? You got the best. Aumenta o seu ampli aí no máximo, que aqui é rock and roll all night. And party every day. Design e música no caminho do Kiss. Ouve aí! Eu sou o professor Marcelo Teixeira. E eu sou o professor Carlos Zardo. Estamos aqui mais uma vez para discutir design e música no nosso programa Voando Baixo. Estamos aqui solicitando a vossa ajuda de um like. Nos siga o canal, por favor. Podíamos estar roubando, matando, mas estamos aqui produzindo conteúdo para a vossa pessoa. Vamos manter a nossa comunidade fortalecida. Vamos falar de design e música. Oremos. No episódio passado, discutimos design e música através da capa do célebre álbum Rest in Peace, certo, Zardo? Do Megadeth, exatamente. Hoje vamos falar de uma banda que nunca pensou pequeno, tem um viés estratégico no seu DNA, Que é o Kiss. E hoje nós vamos falar de storytelling. Once Upon a Time. Quase isso. Storytelling é uma palavrinha que acabou entrando no jargão aí, corporativo, as empresas Chique, gostam de chique. falar, ficou chique. Mas storytelling nada mais é do que a gente gerar uma narrativa relevante, né? A gente acaba usando um conjunto de técnicas para que esse olhar ele acabe construindo o resultado que a gente gostaria para o projeto que a gente está direcionando. E o Kiss fez isso. Eles têm uma relação de construção de história como banda muito legal. Desde o começo eles se posicionaram como uma coisa absolutamente diferente. Um outro ponto que a gente detectou que é interessantíssimo, a questão de um novo negócio, né? Vamos montar um novo negócio, todo mundo está falando de propósito, né? A grande sacada do Kiss, uma banda normal, tocava, teve seus problemas, mas o idealismo dos figuras, né? Gene Simmons, Wes Frehley, o próprio Peter Criss e claro, Paul Stanley. que o sonho do cara era virar um popstar. Então esse ideal, o propósito, tornou-se o quê? Que a banda desenvolvesse algo épico ao longo de sua carreira. E o que aconteceu? Exatamente. Eles criaram, como a gente está falando dessa relação narrativa, desenvolvendo não apenas uma história de uma banda com uma postura diferenciada ou algo do tipo, mas eles criaram personagens específicos para que a banda funcionasse. Então eles eram em 4, cada um assumiu um personagem e aí foi justamente por conta dessa construção de personagem que vieram as famosíssimas máscaras, né, as pinturas que eles faziam para cada show, em cada espetáculo, e por muitos anos a gente não sabia qual era a cara deles, porque eles não apareciam de jeito nenhum sem as máscaras, que era uma coisa muito legal que ajudava nessa coisa épica a criar esse hype todo em volta da banda. Então, como personagens, a gente tem o Demônio, do Gene Simmons, né? Então, aquela coisa de babava sangue, né? Tinha aquela relação. Os pintinhos. Pois é. O Paul Stanley com o Star Child, né? Então ele tinha aquela estrela desenhada no rosto, então aquela referência de criança das estrelas realmente. O Wes Frehley, que era o Spaceman, assim como o Peter Criss, que era o gatinho, né? Catman. O Catman. Que quando nas mudanças de formação de banda, outros personagens entraram, né? Como por exemplo, quando o Eric Carr entrou, ele assumiu não o gatinho, né? Mas a raposinha, que é o Fox. Assim como quando o Vinnie Vincent veio, que era um guerreiro egípcio Enki, que era o símbolo que ele usava no rosto e tudo mais. Então, uma coisa que perguntavam pra eles, né? Pô, de onde surgiu isso tudo? Eles se pintaram de acordo com o que gostavam, né? O Gene adorava filme de terror, então, poxa, se eu criar um personagem, mais uma vez, né? O cara tenso, o cara todo pronto, virou uma imagem e virou selo, né? Assim como a aspiração do Paul, que queria virar um popstar, então, pô, a estrela, o outro curtia gato e por aí vai. Então, dentro desse universo do design, a gente fica procurando coisas, né? Pesquisas faraônicas, aonde estarei, qual a minha imagem. Falta olhar no espelho, né? É muito mais simples, né? É um olhar estratégico direcionado muito legal. Então a construção da marca
E o próprio conceito do nome, né, de ser uma banda chamada Beijo, quando a gente pensa, né, se traduzindo tudo isso, cara, eles são quase uma banda sertaneja, né? E nossa, e tinha um demônio que pisava em pintinho. Então, por isso, de novo, a importância da narrativa, senão a gente poderia ficar com a sensação de que é uma banda romântica ou qualquer outra coisa. Eu posso. Embora, né, nesse lançamento, na história, aí eles comentam que teve um episódio que eles criaram uma campanha, aí ó, as campanhas de internet, essas coisas dos prêmios, dos concursos, eles botaram casais se beijando durante a música e aí ganhavam um prêmio. Olha outra visão estratégica. Pois é. Eles faziam muitas coisas legais para ajudar nesse processo de construção da história. Tem a lenda, né, que é a história toda de que as histórias em quadrinhos, porque o Kiss ele tem muitos produtos, né? A música é o produto principal que permite a relação de licenciamento e de uso desses personagens de formas muito diferenciadas. Mas tem aquela história de que tem uma das edições das revistas do Kiss que eles foram lá e depositaram uma gota de sangue cada um na tinta vermelha que gerou a impressão daquelas revistas. Então, poxa, o quanto isso como parte da história não valoriza, exato, acaba gerando uma coisa muito legal no contexto. Então, eles sempre souberam usar isso de um jeito bem interessante e essa visão estratégica, pegando de novo o gancho do licenciamento, permitiu que eles fizessem assim, cara, acho que eles só perdem pro Star Wars em termos de quantidade de licenciamento. Lembrando que eles são mais malucos e eles têm coisas tipo tampa de privada, né, licenciada. Arquitetura. Kiss na arquitetura. Kiss na arquitetura. Que, diga-se de passagem, é um item que muito especificador desencana, mas encarece o produto. Eu vi essa semana, 400 pau, 500 pau, uma tambor. Nossa. Uau. Então é um objeto de decoração, mas com uma super função. E aí está a visão estratégica aplicada no produto. Sem dúvida. Eles foram provavelmente uma das primeiras bandas a ter as action figures, né? Ter os bonequinhos justamente, além de falando de quadrinhos, mas tinha de tudo, gente, tinha de tudo. O Kiss, assim, é uma infinidade de produtos e eles ganharam muito dinheiro com essa relação de licenciamento, né? E claro, a aplicação gráfica, todo o direcionamento de marca, toda essa relação de como essa história toda deveria acontecer. Não apenas nessas construções, mas cenografia, né, Marcelo? Já que a gente entrou na visão da arquitetura, acho que vale falar do uso nos shows, né? Então, o Epicar, ele, uma época, tinha a bateria colocada em cima de um tanque e esse tanque se movimentava no palco. Então, eles sempre trabalharam essa relação também de um jeito bem interessante, porque isso ajudava no processo de venda também dos itens, desses produtos todos de licenciamento. Uma coisa que a gente percebe que o Kiss, né, é uma época onde todo mundo tinha muito pouco, né, e tinha que fazer até a própria comunicação, era uma comunicação tensa, né, de como é que você sai da década de 60, 70, rebuliço no mundo. E aí você vê que o Kiss foi uma banda que sempre se projetou com alta tecnologia, né, pra época, a gente vai falar dos clipes, alguma coisa nesse sentido, né, do show. Mas você vê, falando do figurino, um dos figurinos mais bacanas e mais elaborados é o do próprio Gene Simmons, que tem carbono, né? É uma couraça de carbono, e aí vem de uma matéria da mulher que cuida do figurino, etc., que é um trampo violento de limpar, né? Então acho que ali tal, com escovinhas, é como se escovasse o carro, ou de fibra de carbono, né? É usado em aviões, em carros de luxo, e isso está ali de uma forma extremamente, né, de vanguarda na roupa dos caras. E é uma relação de projeto de produto muito forte, né, de desenvolvimento de projeto de produto, casado com essa relação de design de moda também, porque eles, com o movimento todo que eles trouxeram, eles lançaram tendência. Então tem muita coisa que a gente vê depois, até de outras bandas que copiaram, né, o próprio King Diamond, que usou maquiagem depois. De onde veio isso? Do Kiss, o Motley e muitas das maquiagens que a gente viu nos anos 80, aí dá pra falar que talvez até outros caras, né, no mundo do pop tenham roubado também um pouco dessa ideia. Apesar da discussão toda de será que foram secos e molhados ou Kiss que vieram primeiro, mas o importante é que eles souberam usar isso para fazer uma construção narrativa muito legal e eles não conseguiram se livrar disso, mesmo quando eles tentaram. Havia uma forte tendência, um esforço de mercado, todo mundo queria ver a cara deles.
Em algum momento, eles fizeram muita brincadeira com isso, né? O próprio disco Unmasked, ele é uma brincadeira, já que no disco Unmasked, que é o sentido de estar desmascarado, eles não aparecem sem máscara. Aliás, a capa é história em quadrinho, né? É uma historinha contando que é fantástica, vale olhar, galera. Eles, uma hora, tiveram que tirar as máscaras, né? Eles tiveram que tirar, porque o público queria ver. E eles ficaram vários anos sem máscaras, como uma banda já estabelecida, já bem conhecida, mas que foi justamente o período de menor faturamento da banda, né? Apesar de muitos sucessos que eles conseguiram, então musicalmente eles conseguiram se manter, mas houve uma baixa grande da banda justamente porque se perdeu essa relação da história que os personagens ajudavam eles a contarem. Então, em algum momento, eles tiveram que retomar isso, e eles retomaram isso numa turnê incrível, num show mega foda, que é a turnê do Psycho Circus, quando eles trazem, né, toda essa relação das máscaras de novo e tudo mais, e aí onde eles usam tecnologia também de um jeito bem legal, onde eles usam essa brincadeira do 3D, não só nos clipes, mas nos shows. Para quem teve no show do Psycho Circus do Kiss aqui em São Paulo, né, lá no autódromo, galera, foi incrível. Justamente o uso do 3D como parte dessa história toda. Por quê? Porque eles estavam contando uma história. O Psycho Circus, ele tinha essa relação de estar dentro do circo, de vivenciar aquela experiência. Eles sempre entenderam isso, a importância da construção da história para gerar experiência. Trabalhando com projeção mapeada, o psicodelismo todo, né? Acho que talvez seja comparado com o clipe do Michael Jackson, né? Black and White. Na mesma época, talvez. Então é uma coisa de muita observação. Tem um ponto também na parte dos figurinos, e aí a gente começa a observar que eles criaram um personagem e depois não se limitaram, não, é somente a gente, etc, né? Virou um processo de licenciamento também. Você pode comprar a roupa, né? Então você pode ter vários kisses acontecendo ao mesmo tempo. E aí a nobreza do material. Cada bota dos caras pesava 5 quilos. Então o pessoal de background lá falou que rala para poder pegar as botas, essas plataformas. Como é que é você criar uma performance, né, de rock and roll super intensa naquela parada? Então, moda animal, aplicada. Exatamente. Então é um processo de desenvolvimento constante que a gente vê dentro da relação como parte do pensamento do Kiss, que se aproxima muito da relação do design. Eles sempre foram extremamente pesquisadores. O designer é pesquisador. A gente pesquisa, a gente aprofunda para conseguir gerar um projeto. Não é o estalo criativo pelo estalo criativo. Não é assim. Então, o Kiss, né, falando nas figuras específicas, né, o Gene Simmons, o Paul Stanley, eles sempre tratam a banda como empresa, né, e essa relação de entender a banda como empresa fez com que eles fossem mudando algumas coisas com o passar dos anos. O Gene, nesse livro, ele comenta especificamente sobre a questão de royalty, por exemplo. Que os royalties no início do Kiss eram divididos pelos 4 da banda. Só que, se alguém escreve as músicas, tem que receber mais. Então, como é essa relação no dia a dia? Como é essa coisa de colocar os pesos certos nas coisas certas? De novo, acho que a gente tem aqui exemplos muito legais de coisas que designers, de forma geral, deveriam estar de olho quando a gente pensa projeto. Eles conseguiram desenvolver coisas muito malucas, desde, a gente falou de produtos, mas até da relação do serviço. Tem o Kiss Cruise, tenho vários amigos que foram nos cruises do Kiss. Que está ativo até hoje. Exato. Sim, eles têm projetos e eu já vi entrevistas deles falando da vontade de ter essa coisa de que o Kiss ele é tão maior do que as pessoas que fazem parte dele, que ele poderia acontecer ao mesmo tempo em lugares diferentes do mundo. Então eu poderia ter uma banda aqui tocando em Los Angeles, uma aqui em São Paulo, outra em Londres ao mesmo tempo, porque a banda ela é maior do que os integrantes que estão lá. Pô, isso é acho que, né, na origem do design raiz ali, de falar, pô, o que diferencia o design da arte, essa história, desde o começo tem essa questão da replicabilidade, né? Eu posso gerar algo, eu posso repetir de uma forma depois industrial e tal. Imagina você replicar um modelo de negócio. Falando de business também. E replicar a experiência. Exato. Justamente o que, de novo, o storytelling ele permite, se bem construído, bem estruturado, bem direcionado.
Se vocês quiserem saber mais sobre storytelling, super recomendo o livro do Fernando Palacios e da Marta Terenzio. O livro chama Storytelling, né? E o livro do Kiss, que eu mencionei aqui algumas vezes, na verdade o livro é do Gene Simmons especificamente, esse eu vou ter que ler o nome, gente, vocês não têm ideia, o nome é desse tamanho do livro. O livro chama Gene Simmons, Construa um Exército de um Homem Só, Liberte Seu Deus Interior do Rock e Vença na Vida e nos Negócios. Amém. Eu concordo plenamente. É quase que um livro de autoajuda, mas ele conta, né, um lado muito legal do Kiss, que normalmente não é visto, e como foi essa relação toda de construção de business. Até porque acho que atualmente o papel do designer o cara nos contrata para a gente identificar oportunidades. Né? Então acho que isso é uma grande sacada. Uma banda que começa com acordes, mas putz, posso fazer isso, posso fazer aquilo, atuo nos clipes, atuo no cinema, monto revista, pronto, né? Olha a amplitude que temos que aprender, né? É isso aí. Muito bem. Esperamos ter clareado as ideias de vocês por aí. Por aqui continuamos intensamente produzindo uma cacetada de conteúdo, principalmente nesses episódios, né? Sem dúvida. O design explicado através de grandes bandas. Então deixa a sua contribuição aí, que é extremamente importante. Seus comentários, suas sugestões. É isso aí. Aproveita para seguir a gente nas redes sociais. Tá aqui embaixo, ou em cima, ou do lado, sei lá onde eu vou colocar, em algum lugar, para vocês sacarem a nossa produção e os bastidores do nosso programa. Beleza? Nos vemos no próximo episódio. Fica na paz. Nós.